Salvem, salvem os seguianos da terra. Ó, hoje é o seguinte, nós temos que falar de uns assuntos aqui. Vamos de trás para frente, então? Vamos tentar ir de trás para frente, então. Olha, onde estão os coletivistas do Brasil? Onde é que estão eles? Essa é a pergunta aí que a gente já lança de plano aí, né? Vamos falar depois de engano do povo? Quem é que está enganando o povo aí, hein? Quem é que está enganando o povo aí? Vamos descobrir? Bom, estão enganando? Vamos descobrir se estão enganando, né? A gente não sabe se está. Ou ainda, né? Se está tratando como idiota, né? Porque outro dia o cara falou aí, né? Que idiota, um professor de filosofia aí que estava na internet explicando filosofia pro Enem. Aí ele disse o seguinte, olha, o ai, meu Deus do céu, vamos lembrar o que ele falou. Ele vem com uma metafísica lá, né? E falou que na Grécia Antiga, os idiotas eram aqueles que não lidavam com política, né? E os que lidavam com política eram os políticos, pois integravam a polis, e aí ele explicou a etimologia, enfim, explicou o conteúdo da etimologia, que é mais importante, mas devia ter explicado, enfatizado o contexto daquilo tudo, né? O povo, lá naquele tempo, era um povo com um determinado número de pessoas, e quando eles falavam que a totalidade das pessoas formaria o que seria democracia, eles estavam se referindo apenas a um número maior do que eles contemplavam anteriormente, né? Mas a verdadeira democracia ainda não nasceu, aquilo ali era só um esboço, né, bem feito do futuro que eles desejavam para si mesmos, né? Então, vocês vejam bem que hoje, quando você tem uma manifestação, aí o sujeito vai lá, ele tem um óculos assim redondinho, ele é bonitinho, ele tem o cabelinho, parece um anjinho. Se tirar o óculos dele, enfeitar, ele vira um anjinho. Ele é muito bonitinho, esse menino. Agora, é mais velho do que eu, né? Agora, na idade, né? Agora, ele diz o seguinte, que tinha muita gente na rua lá, que por isso estava certo, então, que o Bolsonaro tem a maioria do povo a seu favor. Ora, claro que não, né? Eu sei do seu esforço aí, talvez de alguém que veio de cima, mandando você fazer discursos semelhantes a esse, ou se isso é da sua própria cabeça, do seu próprio sentimento. Então, seja qual for a situação, o fato é que isso está errado, o que você falou. Bom, dentro do contexto que o senhor quis passar, evidentemente, né? Porque a conclusão sua foi então de que a manifestação talvez tivesse tido 1 milhão de pessoas, o que não é nem 1% do eleitorado brasileiro. Como é que você pode então fazer essa... É preciso explicar como você chegou nessa conclusão, que pelas vias comuns ou racionais, o caminho que a gente chega, a conclusão que eu, pelo menos, vislumbro, eu não estou afirmando nada, isso é só uma mera provocação serguiana, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Então é isso, tá certo? Nós vamos falar aí do Cortella, né? Vamos pegar no pé do Cortella agora. Como é que eu vou agarrar um urso daquele? Não tem jeito, não. Olha, aquele urso ali é indomável. Agora, ele já foi mais manso, tá muito arisco. Esse urso não era manso.
Quando ele começou fazendo mediações lá na PUC, ele precisou de ganhar coragem aos poucos, né? Agora, eu não sei, essa coragem aí, hoje, outro dia falaram em coragem, Tiago Leifert, tadinho. Oh, meu Deus do céu, aquele menino trabalha muito, gente. Só um segundo, Leifert. Trabalha muito, né? Aí a gente fica muito, eu fico muito triste quando eu ouço dizer que não tem férias há 20 anos. Isso primeiro que eu não sei, ele falou com tanta verdade no coração que eu fiquei realmente acreditei que aquilo para ele é um sofrimento, talvez do qual ele não consiga assumir, né, verdadeiramente. Tem que ser sempre nesse tom aí subliminar, né, onde supostamente esse tipo de conduta deve ser terminantemente perseguida por todos, né, por todos e por todas. Eu acho que não, é muito trabalho, muita responsabilidade com números, com Ibope. É muito estressante para você, menino. Nossa, para todos nós, né? Agora, o que acontece? Tudo bem, teve uma hora aí que você falou com todas as palavras que estava abraçando o capeta. Todo mundo viu isso. Eu não estou inventando nada. Ai, vamos à frente, Sorigo. Com todo respeito a essas pessoas aí, meu Deus do céu, são pessoas incríveis que oferecem a nós, seres humanos, descobrir quais são os sabores humanos. Nós somos o Tiago Leifert a todos os momentos, nós somos o Cortella a todos os momentos, eles não são diferentes de nós, não. Eles são igualíssimos. Aliás, as pessoas às vezes acham que os estrangeiros são diferentes de nós. Eles são diferentes, eles acham que eles são de outro planeta praticamente. Talvez parece para certas pessoas os Estados Unidos, outros países, né, mesmo no mesmo continente, são verdadeiros territórios alienígenas, lugares onde eles sequer passarão a vontade de conhecer, porque eles sabem que um voo intergaláctico como esse, entre o céu, entre um planeta e outro planeta, em outra constelação, seja impossível demais para realizar-se ou para acontecer. Agora, são esses desvarios aí momentâneos que, por exemplo, tem aí o Cortella quando ele fala, não é, que uma coisa é falar de, outra coisa é falar sobre. Claro. Vamos lá. Claro, Cortella, uma coisa é falar sobre, outra coisa é falar de. Só que aí você disse, então a maior parte de nós não pode falar de fome, mas apenas sobre a fome, porque falar de fome seria sentir a fome, né? Ora, eu acho que essas divisões suas aí estão faltando alguma coisa aí. Você devia ter explicado mais alguma coisa. Ficou muito irresponsável a forma como você deixou as coisas aí. Porque, veja bem, é preciso ter empatia para a gente poder falar das coisas quando não estivermos nessas coisas. Quer dizer, quando não sentirmos, não vivermos essas coisas, mesmo quando não sentimos ou vivermos essas coisas, né? Eu acho que é essa empatia que nos salva. É a filosofia coletivista que pensa assim o tempo todo, né? E ela não tem bandeira vermelha, ela não tem bandeira amarela, ela não tem bandeira verde. Ela não se preocupa com cores. Ela está mais preocupada com o teor das coisas e a simplicidade inscrita nelas. Porque pode haver um plano aí
tá? Pode haver um plano aí sobre... Até agora nós temos... Quem está acompanhando a saga serguiana já se deu conta que o início foi muito respeitoso, muito tímido. Tímido no sentido de ser, respeitoso, né? Quer dizer, os serguianos não chegaram de qualquer forma aqui, eles se apresentaram, eles pediram a nossa licença, a sua licença, né? E os nós, seres humanos, fomos a cada vez mais consentindo com essas apresentações, né? E até que eles firmaram aí grandes compromissos. Agora você veja bem, isso tudo no texto de Sérgios, né? Para quem acompanha já há mais tempo. Mas quem ainda não acompanhou com a gente vai, a partir de agora, mergulhar nesse universo serguiano, tá certo? Vai nos dizer por que o Brasil tem 20 milhões de miseráveis, enquanto você sustenta o sistema individualista, enquanto você diz que o capitalismo é a solução, enquanto você diz que trabalhou, fez o seu, gerou renda, trabalhou, recebeu. Trabalhou, recebeu. Espera aí, tá? Por favor. Ai. Trabalhou, recebeu, né? Tá certo. Se você fala dessa maneira, o que acontece? Você está dizendo, então, que isso aí é a resposta de alguém, provavelmente, numa determinada posição política, né, de uma vida real. Né? Vamos pegar o Cortella aí agora e vamos falar né? Quem é que pode falar desse sentimento? Né? Já que a gente não pode falar sobre, vamos falar os ricos que estão aí. Né? O rico já sabe que não existe essa coisa do exclusivismo. A vida é só exclusiva, só existe o exclusivismo. Eles são diferentes dos outros. Agora, a grande massa da multidão das pessoas que habitam esse planeta, elas querem pensar elas querem desejar ter os mesmos direitos dos ricos. Elas sonham essa vida de palácio. Né? Só que, no entanto, elas insistem em sustentar um canto democrático, né? Coletivista. Então, esse tipo de coisa aí, quando o Cortella vai falar sobre... Tenho depois o Cortella, meu Deus do céu, mas eu vou falar... Olha, se eu falei mal do Cortella até agora... que eu acho que não falei, mas o Pondé que se cuide, porque... Meu Deus do céu, Pondé. Meu Deus do céu. Nem uma carta que eu mandei pro Pondé ele respondeu. Só um segundo. Mas eu não estou sendo politicamente incorreto não, viu, Pondé? Ao dizer isso aqui é uma mera curiosidade entre nós filósofos, tá certo? Eu também passo certas coisas com os meus amigos aqui que você não pode imaginar. Mas o que acontece, certas dissidências, né? Você já se decidiu, você separou muito dos seus amigos aí em função das suas ideias? Isso já aconteceu com você? Bom, olha, o que acontece? Não há polarização efetiva, né, ou completa. Né? Há uma polarização de pensamento, de intelecto, de pensamento, né, de razão, aquilo que está expresso na razão, mesmo que entorpecida. Tá certo? Ainda que entorpecida, ainda que a massa tenha a mente entorpecida, mas isso está no plano da razão delas. Não está no plano do coração. O plano do coração é outra coisa, do sentimento, né? Porque agora eu falo para o Cortella, então é possível falar de sentimento? Quem pode falar de sentimento? Agora somos todos nós. Né? Você pode falar do seu sentimento aí consigo mesmo. E é você que vai fazer isso aí em casa e vai tirar suas conclusões de que pensamento realmente político você tem. Pelo seguinte, vamos explicar com calma, tá? Podem ficar tranquilos que nós vamos explicar com calma,
Vai ficar bem claro, isso aí é importante. É tema importante. Quem está acompanhando o sergianismo está vendo como é que as coisas se encadeiam, né? Como elas estão imbricadas umas nas outras, e agora, na hora de uma exposição, é preciso ir solapando as suas placas, né? A fim de assumir uma nova roupagem da sua tecnologia, né? Uma espécie de roupagem que vai, cuja a sua carcaça, né, e o seu exterior terá de estar preparado para uma viagem mais longa e por um meio mais sofisticado. O meio mais sofisticado. Esse meio mais sofisticado é uma nave que se desloca através de dobras, né? E ela ainda utiliza uma forma ainda muito peculiar biológica, né? E aí você chega à seguinte questão: o universo, afinal de contas, é físico, biológico ou químico? Ora, ele é tudo isso e mais um pouco. É isso que estão dizendo, né? Mas tudo bem. Essas coisas aí, gente, são metafísicas, né? Paralelas. Nós estamos trabalhando com a metafísica sergiana. Essa sim tem que ser compreendida. Quem está compreendendo ela, quem está estudando, está vendo como é que as coisas se encadeiam, né? se ligam, se interligam, né? Porque você veja bem, a gente chega a pensar que de repente existe o sistema incutiu nas pessoas um sentimento de incapacidade de desejar planos totalizantes. Você já ouviu dizer, você vê como é que o povo tem um medo de falar em totalitarismo? Meu Deus, que pecado que nós estamos fazendo, gente. Não vamos proibir as pessoas de pensar isso, não. Não vamos proibir, não, porque a gente está sendo muito afobado. Não sejamos afoitos, não. É porque vocês não especificaram, a gente até entende que forma de ter totalitarismo nós repudiamos, que é aquela forma onde tem um egoísta ali na verdade, né? Um egoísta que está exercendo o seu prazer e o seu tesão sobre os demais, né? E vivendo esse gozo aí exclusivo, né? Um gozo de um Deus, né? Uma espécie de Deus, quer dizer, de semideus, né? Quer dizer, que grupo, se existe de fato um grupo que domina o mundo, eles são praticamente como semideuses, né? Agora, nós, o resto da população, temos essa coisa aí de achar que nós estamos vivendo uma polarização no mundo. Não, o planeta Terra não passa por polarização. A não ser na razão. No coração é muito bem claro. Todos estão desejando, almejando o exclusivismo, o individualismo. Foi proibido pensar num sistema totalizante. E aí, em função desse equívoco aí, equívoco de cognição, né, que o sergianismo tenta consertar, né, é feito uma conscientização de que esse mundo totalizante pode ter várias formas, inclusive formas totalmente opostas àquelas que você achou que ele só teria, né, só poderia apresentar. Quer dizer, as pessoas, você fala com elas de PT ou de esquerda, de comunismo ou de socialismo. O socialismo está até passando, né? É o único que passa, porque o poder político tem que falar, o poder político não pode chegar lá e trair totalmente as suas bases, né? Ele tem que chegar lá e negociar. Bom, mas essa negociação aí que é curiosa, porque você veja bem, essa negociação aí, se for o caso, tem que ser conversada, porque a gente de repente consegue convencer a outra parte de ir além, né? Ir para além do que tem ido geralmente, né? Quer dizer, modificar as bases do seu contrato a fim de construir uma nova contratação. Eu acho que, na verdade, esse acordo já é previsto há muito tempo. O mundo, do jeito que ele progrediu, nossa,
Eles podem enganar quem eles quiserem, mas eles já nos enganaram muito mais. Agora parece que estamos chegando no momento de amadurecimento e no futuro próximo as pessoas já serão capazes de formar contratos mais corretos, mais justos. Agora, vejam bem, o que eu pergunto é onde estão aí, portanto, os coletivistas do Brasil, não é? Onde é que estão os coletivistas do Brasil? Onde é que eles estão? Não os estou vendo. Vejo algum deles chegarem timidamente, mas a verdade é que há muitos ateus no Brasil, por exemplo. O Brasil é o Brasil mais religioso, ateu mais religioso do mundo. É o país ateu mais religioso do mundo, o Brasil. Agora, esse ateísmo aí não é uma renúncia, não é uma revolução, não é uma luta contra as religiões. Claro que não. Claro que não. É muito mais a recepção das pessoas que viveram toda a sua vida pegados a vocês, aos religiosos. E vocês mesmos já sentiam vontade desse afrouxamento, né? Vocês já não se dão conta mais, né, das demandas do mundo, né? Foram feitas muitas demandas aí e vocês acabaram perdendo a autonomia sobre... isso talvez sirva para a Igreja Católica, né? De um modo geral para todas as outras, porém, claro, há religiões cuja... né, nós vivemos aí, o cara explicou no jornal outro dia, ó, teocracia aqui, ó, aqui é uma teocracia, não, aqui é uma teocracia, a gente vive segundo os preceitos de Deus, né? Isso aí é natural, sempre existiu, começaram assim, as civilizações começaram a ser feitas assim, e depois, com o tempo, foram se relativizando esses deuses, semideuses, essas religiões, essas metafísicas, essas fábulas, esses contos, esses mitos, essas epopeias, esses instintos, esses pensamentos, né? Onde você é levado a crer que a força da natureza é sempre essa que vai exigir uma competição, né? E essa competição é inevitável, né? Essa competição é inevitável. Claro que é. No sistema exclusivista ela é inevitável, está mais do que certo. O sistema exclusivista ela é mais do que inevitável. Mas nós estamos pensando num plano coletivista. No plano coletivista é que a gente tem que pensar se ela é inevitável. Num plano coletivista ela é inevitável. Ela não é inevitável, ela pode ser evitada, né? Ela pode ser evitada. Olha, de que maneira? De maneiras distintíssimas. Mas é evidente que pode ser. Agora, então é isso. Nós estamos com 23, hein? Nós vamos até 40 aí nesse vídeo aí, tá? Fiz uma entrada boa aqui nesses temas aqui. São esses os temas de hoje, ó. Eu não vou poder passar desses... tem mais aqui, ó. Não, aí, ó. Não tem, não. Serguianos devem aparecer hoje, né? Bom. Filosofia coletivista. O Augusto Aras, meu Deus do céu. Augusto Aras. Augusto Aras. Augusto Aras. Augusto Aras. Augusto Aras. Tu, o único que me ouviste, Augusto Aras. Augusto Aras, tu, o único que me ouviste. Isso tem uma passagem assim no texto. Tem uma passagem assim no texto da Bíblia, tem uma passagem assim no texto de Sérgios. Isso é quando, na peregrinação de certos povos, eles, nesse afã de lhes mostrar novos caminhos, novas direções, eles sempre se sentem assim, né? Às vezes, né? Tu, Augusto Aras, que me ouviste e me deste atenção. Tu que és como eu, irmão, aqui caminhando nesse deserto, peregrinando,
fazendo com que as pessoas por alguns instantes voltem à sua razão, para o passado e para a filosofia que existia nele. Oh, Augusto Aras! Oh, Augusto Aras, meu grande amigo, meu grande irmão, que posso lhe abraçar depois de tanto caminhar nesse deserto. Ai, Augusto Aras. Ai, ai, ai. Foi o único que encontrei nesse deserto, por enquanto, né? Deixei outras pessoas para trás há muito tempo. Estou ansioso, estava caminhando há muito tempo nesse deserto e eis que te vi como uma miragem, falando da história do direito no mundo, como surgiu esse fenômeno, como é que foi carregada essa história, essa cultura, como é que foi feito tudo e forjado tudo isso, em que lugares, de que maneiras. Você fez um esforço ali que deveria ter, na verdade, umas 3 ou 4 horas de apresentação da sua parte, contando toda a história com os detalhes mais significativos e poéticos que você pudesse escolher e optar. Mas a questão é essa. O que é preciso agora conversar é o seguinte, Augusto Aras, que a gente tem que ir adiante dessas filosofias que a gente já passou. Agora elas mesmas parecem que estão ansiosas pela sua própria continuação. Se nós devemos honrar essa trajetória, que a gente conhece bem, acredita que entende como ela aconteceu, a gente honrar ela é dando continuidade agora. O nosso papel na história é dar continuidade a ela. Em que sentido? Interpretando ela em que sentido? Qual o sentido de interpretação que você pode lançar sobre esse passado? Na minha opinião, que tenho sobre o Senhor. Eu não posso falar do Senhor, mas posso falar sobre o Senhor. Veja bem. Quero acreditar que o Senhor, na Vossa Excelência, o grande Procurador-Geral da República, quero acreditar no mundo que vá adiante, né? No mesmo ritmo que já vem, né? E que a gente possa criar novas doutrinas, novos dogmas para a nossa constituição da história. Quer dizer, é nesse momento que é importante o conhecimento dessas teorias que estão aí, né? Porque o Brasil, por exemplo, tem muito ateu, né? Eu quero ver aí os ateus quero ver se eles vão integrar aí os serguianos. A gente tem visto a adesão de muitos ateus, inclusive aqui no serguianismo, né? Amigos nossos que estão nos procurando, né? Pessoas, amigos de amigos. Quer dizer, há uma revelação aí. A gente saindo de um armário, que eu vou falar com você. As pessoas ficam preocupadas de estar presas aí no armário, né, pela questão do gênero, né? Mas diz que isso aí nem devia ser preocupação, né? Aí, mas esses armários intelectuais aí, tá todo mundo quieto, né? Vamos ver quem tá saindo aí do armário, né? Já tem muito ateu. Tem muito ateu. O Brasil tem muito ateu. Cristão, por exemplo, apostólico romano, tem muito ateu, né? Não praticante. Ele fala agora que ele é um não praticante, né? E ele não é, ele é deísta, né? Ele tem um Deus que é dele. Ele desenhou esse Deus. Daí esse Deus foi eu que tive que desenhar, porque não estava muito bem claro para mim aí o que era Deus. Aí eu fui e fiz o meu. Eu acho que ser Deus, aí você vem e coloca suas opiniões, né? A primeira coisa é isso. Aí você coloca uma coisa que você lembrou quando você... que você lembrou que quando você viu que não parecia coisa boa, e você vai colocar. Ai, meu Deus do céu. Olha, então ficou proibido falar aí de plano totalizante, né? Por que não pode mais falar de plano totalizante? Se esse plano totalizante for um plano que vai trazer todas as coisas para as pessoas, sem elas precisarem de se esforçar, desse jeito que estou se esforçando aí hoje, como o Thiago Leifert, trabalhando aí
sem férias, meu Deus do céu. Isso é um crime muito grande a Rede Globo fazer uma coisa dessa. Isso por isso é que tem que. Ai, meu Deus. É por isso que tem que pensar se isso aí não é um terceiro poder, gente. Vocês já perguntaram isso aí? Já? É, o poder moderador, né? Quem era o poder moderador? É o exército? Não. Letra B. É o Supremo? Não. Letra C. É a Globo? Sim. Dá o seu xizinho aí. Da nossa enquete. Agora, o que acontece? A gente faz umas enquetes dessa aí e o povo diz que vai falar o quê? Né? Ninguém vai entender nada, né? Ninguém vai entender nada. O que a gente fala? Questão do professor aí que estava falando sobre ser idiota, né? Ah, não vamos tomar nota disso daí? Temos que tomar nota, né? Temos que tomar nota disso aí, ué. Não vamos deixar isso aí alheio, não, né? Não vamos nos alienar disso, não. Vamos tomar isso aí, essa responsabilidade aí. Agora, tem 20 milhões de pessoas que não vão poder fazer isso de modo algum. Com esses aí não dá para contar, não. Com esses aí não dá para contar, não. Né? Nem adianta. Né? Não adianta nem pensar com isso. Agora não. Né? Para contemplá-los, e eu acho que eles deviam ser contemplados, né? Deveria estabelecer-se primeiro um sistema que contasse, né? Um sistema sofisticado que, mesmo que excluísse essas pessoas no mundo, né? Ele, no entanto, observaria o que a outra parte optaria, né? Qual seria o desejo, né? Prevalecente da outra parte. E sobre esse desejo prevalecente, se não houvesse uma vitória de 50% a mais, né? De 50% não, de 60% a mais, é porque é 50%, né? A doutrina serguiana é 50%, e esses 10% aí vem por causa do acordo, que eles sempre colocam, né? Os países reivindicam, um a mais, outro menos. Então fica esses 5% aí para cada lado. Entendeu? Não. Bom, o que a gente faz então? A gente pode dar uma paradinha, né? Ou continuar, né? A gente vai aqui refrescar porque hoje está bem quente. Então a gente às vezes fica num clima mais quente, né? Eu tenho que estar aqui com o meu paletó de filósofo, não tem jeito de tirar ele. Bom, então essa não sei se estão enganando o povo, essa também aí é uma possibilidade, mas a gente não pensa muito nela não, né? Se estiver enganando, se não tiver, né? O problema todo não é esse não. Eu não sei, para falar da vida no país em tempo de guerra, num pé de guerra desse, a gente discutir a vida do Thiago Leifert numa sexta-feira que tá com a cara danada de sábado, parecendo um sábado. Tá todo mundo aí. Vocês vão ver às vezes esse vídeo outro dia, mas você sabe que é uma semana onde você já teve um feriado lá numa terça-feira, na segunda você não já fez nada, né? Na terça-feira você... Bom, então esses assuntos aí até aborrecem a gente às vezes, né? Ver o Thiago Leifert lá contando a vida dele. Mas foi bom, ele falou muita verdade, falou em abraçar o capeta. São coisas assim, são afirmações muito verdadeiras, né? Mexem com a gente. Agora, o engenheiro já havia falado, os engenheiros do Havaí já haviam falado isso daí já, né? Esse negócio, não ouça ninguém, não ouça ninguém, diz o Tiagão que o livro aí foi, que não tem no Brasil não. Que bom que não tem em inglês, em português, né?
Pelo menos desse a gente ficou livre, né? Que é o seguinte, não pense em ninguém, não pense em ninguém, quer dizer, tem que pensar em si mesmo. O problema todo vai ser esse aí, Tiagão. O problema todo, a questão da política é isso aí, a evolução, não só da política, mas do ser humano, é deixar essa fase exclusivista e adentrar uma fase coletivista de quantidade e progredir para uma fase de coletivista de qualidade, que é onde você observa que o interessante é que haja uma homogeneidade maravilhosa dos seres. O que é a homogeneidade maravilhosa em sergianismo? É uma homogeneidade maravilhosa que ela é fluorescente, né? Vivaz, né? Ela é vivaz, ela é vivaz. Agora, são plantas que só um segundo. Nós vamos ter que fazer. Alguém nos chamou. Vamos fazer uma pausinha então, para a gente refrescar um pouquinho. Eu volto. Né? Foi uma abertura muito boa com 36. E esses homens aí são homens maravilhosos. Essas pessoas para quem eu estou falando, né? Tem o de quem, né? Sobre quem e em quem, né? Então, nos quais estamos falando, né? Então, vamos lá. Em quem estamos falando? Então, são pessoas maravilhosas, sem dúvida nenhuma. Todas elas, né? Nós rezamos aí por todas as almas. Tá certo? Vamos dar um stop. Então a gente já volta em seguida.